alguma coisa que ele deduziu e já virou uma bagunça, porque gerou uma inconsistência, ele já tem dificuldade para lidar com essa inconsistência, ele vai começar a falar ou fazer bobagens, né? Então, acho que esses são alguns dos problemas que se tem com o IA, e acho que, assim, tem vários pontos, mas acho que esses são alguns, assim, dos importantes, né, que seria interessante comentar a respeito. Perfeito. Eu vou deixar pro final da live, eu vou fazer algumas perguntas, 4 perguntas dos membros agora do canal pro Hindenburg. E vou deixar a questão que vocês devem estar se mordendo aí pra fazer ou perguntar pra ele, que é a opinião dele sobre o Bitcoin. Só que essa vai ficar pro final. Então, primeiramente, a pergunta do Léo Martini Moura: qual é a sua reação geral, né, diante da dificuldade de explicar para pessoas com QI muito menor que o seu, que são praticamente todas, conceitos ideais que para você são triviais? Se a pessoa tem um interesse sincero em conhecer alguma coisa, na medida do possível, em que eu tenha condições de tentar ajudar a esclarecer, eu tento com a maior boa vontade. Algumas vezes as pessoas não têm interesse sincero, né? Às vezes ela nem tem interesse nenhum. Às vezes, ou a pessoa faz uma pergunta sem que ela tenha uma curiosidade real, né? Sem que ela tenha um interesse real, ou outras vezes ela tem até um interesse real, mas é uma questão que às vezes ela quer resolver um problema escolar, né? Ela tem uma tarefa escolar que ela mesma deveria resolver e ela quer que alguém faça por ela. Então, nesses casos, eu tenho rejeição e eu simplesmente não respondo. Agora, se a pessoa tem uma dúvida de alguma coisa que ela tem uma curiosidade real, ela gostaria de um auxílio para resolver, eu não tenho objeção nenhuma. Se a pessoa tiver dificuldade, eu tento me adaptar ao ritmo da pessoa, eu tento, se vejo que a pessoa não está entendendo, eu tento simplificar a linguagem, simplificar a descrição, né? Eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou restrição em relação a isso. Eu tento ajudar na medida do possível, exceto quando eu percebo que a pessoa de alguma forma está agindo de má fé. Aí eu não vou perder meu tempo com uma pessoa que está, sei lá, fazendo piada com uma pergunta que não faz sentido, ou que ela quer lesar o sistema educacional conseguindo uma resposta de uma maneira desleal, né? Então, nesses casos eu tenho rejeição. Nos outros casos eu procuro, na medida do possível, né, tentar ajudar no medida em que eu posso. E ele comentou também: já ouvi dizer que pessoas muito inteligentes têm uma maior propensão à depressão. O que você pensa a respeito? Tem uma questão semelhante que eu analiso no livro Guia dos Apodídicos, que ela é parecida em alguns aspectos e está conectada com essa, que é as pessoas mais inteligentes têm maior propensão a ser antissociais, elas têm uma maior dificuldade para socializar, né? A questão é mais ou menos essa. E essa é uma ilusão que as pessoas têm que não reflete a realidade. As pessoas mais inteligentes, na verdade, elas são mais sociáveis. Isso acontece em todos os níveis, né? Você pega, por exemplo, trogloditas que viviam nas cavernas, pega pessoas que vivem numa civilização mais desenvolvida, pessoas com outro nível mais educado. Quanto mais instruído e mais inteligente, mais sociável é a pessoa. O que acontece é que quando você tem uma pessoa que seja muito sociável, você joga no meio dos trogloditas da caverna, vai faltar interesses em comum, vai faltar interatividade que favoreça aquela integração, né? Então, não é que a pessoa mais inteligente é menos sociável, e sim que existe uma incompatibilidade, né, de interesses que favoreça essa. Se todas as pessoas fossem muito inteligentes, elas seriam mais sociáveis do que se todas as pessoas fossem menos inteligentes, né? Mas é necessário que haja um ambiente promissor para a socialização. No caso da depressão, ela está em grande parte associada com dois problemas principais, eu acho. Talvez mais de dois, mas acho que dois são pontos importantes. Que é quando a pessoa olha em volta e ela percebe muitos erros que estão sendo cometidos em toda parte, em medicina, em engenharia, em política, em sistema educacional, e ela percebe que aqueles problemas existem, que são ruins, que deveriam ser corrigidos, não existe empenho de ninguém para tentar corrigir aquilo. Se ela tenta corrigir, ela é ignorada, né? Eles não tentam, não demonstram boa vontade, nem em corrigir, nem aceitar sugestões de correção. Então, isso gera um ambiente em que a pessoa não é que ela tem uma predisposição à depressão, mas tem toda uma estrutura social que leva a pessoa a se sentir diante de um ambiente hostil, né, que vai
Quer dizer, não é inerente à inteligência da pessoa a depressão, mas sim a integração com o meio hostil e um meio repleto de problemas e de erros sistemáticos e compulsivos e que são repetidos de forma ostensiva e eles não têm, as pessoas não têm como corrigir esses erros, elas tentam e não conseguem, em grande parte por má vontade, por falta de ética das pessoas que estão cometendo os erros. Então isso acaba levando a uma depressão, não porque a depressão esteja associada com a inteligência, e sim porque existe essa característica que a pessoa sendo mais inteligente, ela vai enxergar mais problemas do que está acontecendo em volta, ela vai ser mais crítica, vai ser mais analítica, vai ter uma visão mais sensível, mais acurada, mais aguçada do que acontece em volta. Né? Isso vai se refletir um dos efeitos, vai ter vários outros efeitos. O que eu citei foi justamente a questão de antissociabilidade. E outro vai ser essa questão também da depressão. Né? Então, tem outras que também podem acontecer. Mas a pessoa não tem necessariamente que se entregar à depressão, ela pode reagir de diferentes maneiras. Ela pode ligar o foda-se, né, e falar, não vou me deprimir, e os outros que se fodam, não vou deixar que esses caras façam que eu me sinta deprimido. Então, se a pessoa tem esse tipo de problema, que ela tem uma inteligência acima da média, e ela está enfrentando uma situação de depressão por motivos desse tipo, ela liga o foda-se e vai seguir em frente, né, e vai evitar os outros que se deprimam, e não ela. Né? Se ela, claro, ela vai continuar lidando com aqueles problemas, continuam existindo aqueles problemas, mas pelo menos ela vai ser mais robusta numa blindagem, né, contra o efeito que aqueles problemas vão ter sobre ela. Os problemas continuam existindo, mas vão afetar menos a vida dela, especialmente nessa questão da depressão. Perfeito. Uma questão também que você falou, não sei se você já ouviu falar da logoterapia, que é um ponto também que vem muito na minha cabeça nessa questão, né? Que a logoterapia foi desenvolvida, se não me engano, pelo Viktor Frankl, que ele era psiquiatra e ficou preso, né, num campo de concentração e acabou desenvolvendo essa filosofia. Então ele fala meio que essa questão do estudo liberta, né, o conhecimento liberta. Então realmente o problema não é o conhecimento ou a inteligência, né, a sociedade, como é que fala, desestruturada que a gente está vivendo realmente. Essa integração, né, da pessoa com o meio que acaba produzindo esse efeito. Em relação aos medicamentos que existem como antidepressivos e ansiolíticos também, esse é um outro problema, porque são medicamentos muito agressivos para o organismo. Então, sempre que a pessoa consegue evitar o uso desses medicamentos, que ela consegue alguma alternativa, natação, qualquer atividade esportiva, ou um animalzinho de estimação, qualquer coisa que ela consiga fazer que reduza a depressão sem o uso de medicação, é preferível que ela tente, né, tanto quanto possível, porque esses medicamentos são mal investigados, eles possuem efeitos colaterais de longo prazo, que muitas vezes são piores do que os efeitos da própria ansiedade ou da depressão, e os psiquiatras eles não se preocupam muito em procurar melhorar essas medicações, neutralizar ou pelo menos reduzir os efeitos nocivos dessas medicações, né? Então, além de ter essa questão de que não é a própria pessoa, que é a inteligência da pessoa que está causando o problema, tem a questão também de que a maneira como se trata do problema, tratamento entre aspas, né, o tratamento pode ser pior do que se não tratasse, se tentasse contornar por outros caminhos. Né? A depressão é uma questão muito, muito grave. Eu nunca cheguei a usar nenhum tipo de medicamento, mas conheço pessoas que usaram, inclusive algumas entraram em parafuso. Tem um rapaz que ele ficou internado uns 8 anos por ter usado medicamento para antidepressivo, ele ficou com sintomas de esquizofrenia. Ele não tinha familiares esquizofrênicos, o diagnóstico oficial não foi de esquizofrenia, mas ele tinha sintomas de esquizofrenia que foram decorrentes do uso prolongado de antidepressivo. Né? E tem acho que uns 4 ou 5 amigos que têm problemas com o uso de medicação. Tem um que toma lítio, né? Tem um que toma o Aldol, então tem várias medicações que são muito pesadas, que têm muitos efeitos colaterais, que acho que se ela tem esse problema, se ela fez a pergunta porque ela tem problema com depressão, ela deveria procurar desmamando a medicação e, se possível, interromper e não continuar, e tentar por outros meios. Né? Isso sem contar efeitos físicos, né? Porque ela tem vários outros efeitos colaterais também, não só sobre a mente, sobre o humor, mas também impacto sobre a saúde de um modo geral. Então, se ele conseguir evitar essas medicações, ele deveria talvez tentar, né, por esse caminho.
Uma lógica que eu vejo, alguns livros eu costumo ler, alguns livros bem antigos de medicina. É que minha namorada é médica, então eu tenho também um interesse e tenho alguém para dialogar, né, e conversar sobre isso. E eu costumo ler também alguns livros de psicologia muito antigo, e bem antigamente o pessoal sempre costumava falar, hoje em dia o pessoal não dá, pelo menos na medicina daqui, né, o medicina ocidental, ocidental, a gente não tem tanta essa atenção do corpo e mente, que querendo ou não, o nosso corpo é um reflexo da mente, a mente é um reflexo do corpo. Se você tá com algum problema no corpo, por exemplo, você tá com um joelho lá todo esfolado, você não vai conseguir ter um desempenho 100% da mente. Da mesma forma que você tá com um problema mental lá, uma ansiedade, você não vai conseguir ter um desempenho 100% do corpo. E antigamente, né, o pessoal ainda não tinha toda essa categorização de ansiedade, depressão, TDA, todos esses problemas, né, que o pessoal tem hoje em dia. Então eles sempre prezavam nisso. E uma questão, para não falar praticamente todos os medicamentos hoje em dia tem até um termo que me fugiu agora, que é um medicamento que causa outro problema. É um termo próprio que o pessoal utiliza, que praticamente todo medicamento vai ter um efeito colateral. Então você vai estar resolvendo um problema, só que você vai estar causando outros problemas. E tem alguns casos que entra até doenças, né? Você vai estar resolvendo uma doença, só que você vai estar, por exemplo, tendo outras doenças. E é essa a questão, quando você entra num medicamento, né, que é o que o pessoal recomenda hoje em dia, você vai ficar nessa. Você não vai estar resolvendo, porque, por exemplo, o que o pessoal fala de hoje em dia é ansiedade. O cara tem uma vida ferrada lá, acorda 7 horas da manhã, não tem dinheiro para pagar as contas, não consegue fazer nada, vai lá no psiquiatra ganhando ansiolítico. Ele não resolveu o problema dele. Ele só tá meio que ficando dopado, né? O que resolveria o problema dele seria ele mudar o estilo de vida, mudar a qualidade de vida, e ele resolveria esse problema. Ele tá remediando isso de uma forma que não vai. Ele vai ficar dopado, 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 e uma hora a conta vem, né? Então é meio que essa visão que eu tenho sobre esse tipo. Sim, é basicamente isso. Quer dizer, a pessoa vai mascarar o problema, né, vai fingir que o problema não existe para que ela não tenha o É, sofrimento de ficar pensando. Só que tu vai enquanto ela faz isso, aguentar o ela vai problema, né? Tu aumentando, vai. né? É, exatamente. O Alexandre Costa aí comentou também em grande live, mandou um superchat. Recebi o livro do Hindenburg e já estou lendo. E no próximo dia 28 espero que ele tenha paciência com as minhas perguntas. Vai aparecer lá no canal do professor Alexandre? É, mandou um abraço para Alexandre. Então, um abraço aí, Alexandre. O pessoal também vai lá no canal do Alexandre, que ele deixa as lives sempre já agendadas. Então, já ativa a notificação lá que o Hindenburg vocês já estão vendo pela live de hoje, que o cara é fera. Então, não percam as lives e acompanhem o conteúdo. Mas indo para a próxima questão aqui do Rafael Suchiart. Ele comentou aqui: gostaria de saber qual o maior investimento que existe e se você acredita nas escrituras sagradas. Bom, existem muitas escrituras sagradas de diferentes religiões. Eu suponho que ele está se referindo talvez à Bíblia, né? Que o É, eu acho que é a pessoal, Bíblia mesmo. o pessoal geralmente se refere